Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando a nossa célula de apontamentos proféticos. Seja bem-vindo, você que está entrando aí conosco nesta noite. Nós estamos transmitindo nas plataformas do Facebook, do YouTube e também na plataforma do Instagram, né? Você que nos assiste, se você notar alguma falha no áudio, né, fala para nós. Hoje eu estou aqui transmitindo diretamente do meu escritório, né, os nossos assistentes, né, estão de folga, estão passando um período de descanso ali na praia. Então assim eu vou estar interagindo diretamente com você, né? Nós estamos ao vivo nas plataformas do Facebook, do YouTube e do Instagram, né? Então você que estiver entrando, você que for entrando, queria te convidar você a deixar uma boa noite. Depois você que quiser fazer perguntas, né, deixe suas perguntas também, pode ser no modo privado ou também em nossa página que nós vamos estar respondendo. A nossa sala de apontamentos proféticos, ela visa trazer uma observação, né, muitas vezes escrita, né, ou falada, que nós estamos tendo na palavra, né, com uma leitura espiritual voltada na palavra, para que haja uma aplicação prática para nós nesses dias. Então, você que está aí, você que está entrando conosco, né, eu queria que você confirmasse se o som está ok, né, se o som tanto no Instagram como no Facebook está ok para essa transmissão, né? Então, na verdade, nós essa noite queremos compartilhar com você uma palavra sobre entrar no reino, né? É uma continuidade que nós estamos, que nós vimos ministrando, né, em nossas salas, tanto no apontamentos como na sala do setup, no voo das águias, né? Então nós temos compartilhado, né, algumas dessas ministrações para que você possa estar acompanhando um pouco daquilo que nós temos compartilhado, um pouco daquilo que nós temos recebido do Senhor e entregado da parte do Senhor. Gostaria de orar por essa transmissão, né, uma vez que nós estamos aí ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu também quero convidar você que está no YouTube, que você possa depois assinalar o sininho para que você possa receber as notificações e quando nós estaremos colocando os nossos estudos, e também para que você possa também estar acompanhando aquilo que nós temos compartilhado, né, em nossas salas de estudos, né, que visa trazer um ensino, uma base apostólica e profética, para estender o manto, né, sobre a igreja, a fim de que você possa cumprir com o seu chamado. Nós cremos que Deus tem levantado uma geração profética nesses dias e que essa geração ela possa corresponder com o anseio do coração de Deus e ministrar, né, e ser ministrado por Ele. Quero orar esta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos esta noite, Senhor, e te pedindo, Pai, que o Senhor possa nos levar no teu conselho, Senhor. Nós necessitamos, Pai, discernir toda a movimentação espiritual e tudo aquilo que o Senhor está falando conosco nesses dias. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, nesse momento, Pai, um coração quebrantado, Senhor, para te ouvir e te obedecer. Nos dá olhos para te ver e ouvidos para te ouvir, Senhor. Nós precisamos ter uma experiência profunda contigo. Eu oro nesta noite, Senhor, fazendo das minhas palavras as palavras de Davi, Senhor, para que o Senhor possa gerar um ambiente onde o Senhor queira estar, onde o Senhor queira ministrar. Eu oro para que este ambiente profético, dessa sala de apontamento, Pai, possa abrir o nosso coração, a fim de que nós possamos
ouvir aquilo que vem do teu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu queria que você viesse comigo em Salmo de número 51. Boa noite para os irmãos que estão entrando, né? O pessoal que está entrando no Facebook, no Instagram, né? No YouTube. No YouTube eu não consigo visualizar, mas você que está comigo aí, seja bem-vindo, né? Salmo de número 51. Eu quero primeiro ler esse salmo. Eu creio que tem como base um pouco desta palavra que eu quero compartilhar com vocês e deixar no coração de vocês essa noite. Salmo de número 51, ele diz assim, no verso de número 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Eu creio que nós estamos vivendo nesses dias que têm sido dias desafiadores, porque nós sabemos que estamos aí exatamente quase que 7 meses dessa pandemia. Nós sabemos que esse vírus já está aqui na Terra exatamente 2 meses, né? E eu tenho visto que nós como igreja, né, qual tem sido a nossa posição como igreja, né, diante das adversidades e como que nós podemos nos mover para superar essas circunstâncias. Eu creio que essa experiência que Davi passa, mas não apenas essa experiência que Davi passa, mas essa palavra que Davi deixa. Eu creio que nós precisamos clamar ao Senhor para que o Senhor possa criar em nós um coração puro. Davi passou por uma experiência onde ele, diante de uma circunstância, não quero aqui fazer menção dessa passagem, mas foi logo depois que ele ali comete uma sequência de pecados, né, com relação culminando com o adultério, com a gravidez de Betseba, e aqui nesse momento que ele é confrontado pelo profeta, né, ele era compungido pelo Espírito e ele começa a entender a realidade do coração dele. Eu creio que nós precisamos entender a realidade do nosso coração segundo a perspectiva de Deus e não a nossa. Esse tempo que o Senhor tem nos chamado em arrependimento, esse tempo que o Senhor tem nos chamado para olhar para Ele, para entrar no conselho dEle, é para gerar isso em nós. Isso é uma obra que o Espírito Santo gera em nós, gera dentro de nós, para que em nós possamos ter um coração puro. Um coração puro, um coração purificado. Um coração purificado da má consciência, um coração purificado dessas circunstâncias que nos rodeiam e que muitas vezes querem nos assaltar, muitas vezes querem roubar de nós este momento. Eu creio que esse é um momento tão precioso que nós precisamos parar para ouvir, para ver aquilo que o Senhor está fazendo. Não que isso não fosse necessário em outros momentos, mas eu creio que o Senhor está colocando luz nesse momento diante dessas circunstâncias. Porque a obra que Ele quer fazer é uma obra de dentro para fora. Uma obra em nossos corações. É transformar os nossos corações. Deus adora, o Pai adora transformar o transformado. Nós temos sido transformados por Ele. Temos sido alcançados por Ele. Temos sido gerados segundo o seu propósito, a sua missão, como um destino específico, através da palavra liberada que vem da sua boca, que vem do seu coração, como palavra profética que ilumina o caminho, que aponta o caminho para aquilo que Ele está nos levando e nos conduzindo. Mas nós precisamos aproveitar esse tempo oportuno, remir o tempo, como o apóstolo Paulo fala. Porque eu creio que o Espírito Santo está gerando em nós um coração puro.
eu creio que o Espírito Santo está gerando em nós, através deste coração, um coração voltado a ouvir e a obedecer a Ele, um coração disposto a andar segundo aquilo que Ele tem nos conduzido. Um coração onde nós iremos refletir o seu coração aqui na terra. Sabe o que eu estava pensando nesses dias? Porque Ele mexeu em nossas agendas. Foi produzido e manifesto um tempo de reforma. Uma reforma que já tinha acontecido no coração dele, mas que havia se manifestado e que nós já havíamos vindo profetizado nos últimos anos, nos últimos 10 anos, sabendo que a igreja necessitaria de uma reforma nos cultos, no modelo. Eu não quero aqui entrar no aspecto denominacional, mas no modelo de adoração. Os nossos cultos, eles são voltados para adorar ao Senhor, para atrair a sua presença através da nossa adoração, dando a Ele a nossa adoração. Eu creio que Deus está apontando e nos levando a este lugar onde um coração puro precisa ser gerado em nós. Um espírito reto em nós. Sabe? Um coração puro e um espírito reto. Um espírito que anda em retidão à sua palavra, em retidão ao seu poder, manifestando o seu caráter em nós e através de nós. Dentre este salmo que Davi escreve, eu creio que esse é o ponto, se eu pudesse dizer, é o ponto do clima, do ponto alto, o ponto que reflete a realidade da exposição do coração daquele homem de Davi, que precisa vir sobre nós para que nós possamos expor o nosso coração a Ele, tendo um anseio, decididos que Ele possa gerar em nós, criar em nós um coração puro, um coração inclinado para obedecer a Ele, coração inclinado para ouvir a sua agenda, coração inclinado para os famintos, para os sedentos, para os desesperados, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que buscam um alívio, uma palavra, uma orientação, um abraço, porque até nisso eu creio que o Senhor permitiu que afetasse até essa relação de intimidade conosco, para saber onde está a nossa fé, onde está o nosso coração, o que nós estamos buscando, o que nós estamos esperando nele, o que nós estamos refletindo e manifestando dele em nossas vidas. Um espírito reto. Nós precisamos de um espírito reto nesses dias, renovar em nós. Processo de renovação de dentro para fora em nós, gerando em nós a convicção de que nós estamos andando segundo o Espírito reto, andando em retidão em sua palavra, andando em retidão à orientação do seu Espírito Santo, andando em retidão segundo aquilo que os céus está falando, segundo aquilo que os céus está proclamando, segundo aquilo que os céus está derramando em nossas vidas. Por isso que eu tenho dito, é importante, é necessário que nós estejamos no conselho dele. Vem comigo em Jeremias capítulo 19, eu tenho ministrado isso, mas eu creio que Deus tem apontado para que nós pudéssemos olhar mais para esses textos, olhar mais com um olhar onde o Espírito de Deus possa gerar em nós essa transformação e nos conduzir segundo essa transformação, né? Nos conduzir, nos levar segundo essa transformação, né? E nos gerar segundo essa transformação. Eu creio que nesses dias, né? Jeremias capítulo 23, né? Vamos lá, Jeremias capítulo 23, verso de número 18 diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra,
quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. É um convite do Espírito Santo para aquele que tiver ouvidos, ouça. Para aqueles que tiverem olhos, vejam. Vamos lá, quero comentar uma passagem aqui de 1 Samuel, capítulo 3, uma experiência que Samuel teve e que eu creio que aponta para nós nesses dias, né? Talvez uma leitura aí espiritual, né? Trazendo essa perspectiva profética, né? Para aquilo que ele está fazendo nesses dias. 1 Samuel capítulo 3, vamos lá, eu estou lendo 1 Samuel capítulo 3, tá? No verso de número 1 diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta, né? Verso de número 2: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, porque não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Verso de número 6: e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, mas torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Verso de número 8: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o que eu tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Portanto, eu já lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos coisas execráveis não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais se expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. O Senhor estava chamando a Samuel, e Samuel não tinha discernido a voz do Senhor, porque ele não tinha conhecido, ele não conhecia, nunca havia se manifestado, ele nunca tinha tido essa experiência. Eu creio que nós vivemos nesses dias um tempo como esse tempo de Samuel. Interessante que Eli, como sacerdote, a Bíblia diz que os seus olhos já começavam a escurecer. Isso que aponta, começavam a escurecer, significa, né, que a visão dele estava afetada naqueles dias, diante da sua velhice, diante da sua condição, né? Mas ele estava com a sua visão, seus olhos começavam a escurecer. Isso aponta para que não havia visão. Isso aponta para que
o sacerdote não tinha visão naquele tempo. Por isso, eu creio que Deus estava aqui nesse momento trazendo uma restauração, né? Trazendo luz a um homem que depois se levantaria, né? Para ungir reis, ungir sacerdotes. Foi Samuel, né? Um profeta, né? Que inaugurou um tempo de companhias proféticas. Mas eu creio que aqui aponta para a necessidade de estarmos no conselho do Senhor para ouvir a sua voz. Porque ele e os seus olhos já estavam ficando escuros. Aqui diz aqui no verso de número 3, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, essa lâmpada aponta para o fluir do Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos ser inseridos nesse processo na qual Deus está restaurando o altar da nação. E restaurando o altar da nação, isso culmina com a manifestação do fogo da sua presença. Que é necessário que haja sacrifício. O sacrifício de louvor, de adoração, que Deus continua buscando sacrificadores. Alguém em certo lugar disse, pois se não houver sacrifício, não haverá fogo, se não haverá fogo, não haverá glória. Então, para que nós possamos experimentar um nível de glória, nós precisamos estar dispostos a se oferecer como sacrifício para o Senhor. Então aqui havia uma condição em que o sacerdócio já não estava mais ouvindo o Senhor, já não tinha mais uma habilidade de discernir a voz do Senhor. Então Deus começa a levantar, Deus começa a falar, Deus começa a se comunicar com Samuel. Por isso é necessário que nós entremos no conselho do Senhor, entrar em um lugar para que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado. Por uma, por duas, por 3 vezes o Senhor chamou Samuel. Samuel pensou que era Eli que estava chamando ele. Até que Eli, depois dessas circunstâncias, ele fala, olha Samuel, quando você ouvir a voz, porque Eli havia discernido que não era ele, né? Eli havia discernido que era o Senhor chamando a Samuel. E ele diz, olha Samuel, quando você ouvir a voz, você diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Nós precisamos estar no conselho dele. Entrando no reino é nos movermos para estar no conselho dele, para ouvir a sua voz. Ser conduzido pela sua orientação. E olha aqui, quando Deus fala com Samuel, ele revela a Samuel seu plano, o juízo que viria sobre o sacerdócio na casa de Eli. Que os seus filhos Hofni e Finéias faziam coisas terríveis diante da hora do sacrifício. Roubando gordura pertencia ao Senhor. Eu creio que esse é um apontamento que nós precisamos observar para ouvir o Senhor, porque Ele quer revelar os seus planos, os seus propósitos, os seus desígnios. Ele quer operar através de nossas vidas. Nós precisamos entrar no conselho dele, porque para ver a sua palavra, ver toda a movimentação espiritual que está acontecendo nesses dias e ver aquilo que ele já estabeleceu sobre as nossas vidas. Vem comigo em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Você que está entrando aí, que está comigo, nós estamos em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5. Vamos lá.
Vamos lá. Fala sobre uma história em que o Senhor está num momento onde onde Eliseu está com o seu moço, 2 Reis capítulo 3, tá? Vamos ler 2 Reis capítulo 3. Oi? Então vamos lá. 2 Reis capítulo 3 fala sobre aquilo que o Senhor operou através da vida de Eliseu, onde Eliseu passa uma visão acerca daquilo que Deus havia estabelecido para os 3 reis, né? E segundo esta visão, ele vence a guerra, mas não é esse texto, é o texto de 2 Samuel, vamos lá, capítulo 5. Quem está aqui comigo também de companhia é a minha gatinha. Então vamos lá. 2 Samuel capítulo 6 diz assim, verso número 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda-te que passará desse lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha visto e guardado ali, não uma e nem 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse, não me farei saber que dos nossos é pelo rei de Israel? E disse dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse, eu estou lendo 2 Reis capítulo 6, ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então, eu estou lendo 2 Reis capítulo 6, verso 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Nessa situação, o inimigo estava tramando algo e Deus revelava a Eliseu o que estava acontecendo diante dessas estratégias que o inimigo estava realizando. Interessante que Eliseu estava no conselho do Senhor, onde ele podia ver a movimentação espiritual que estava acontecendo. Diante dessa movimentação, ele se posiciona para liberar uma palavra e declarar essa palavra, liberando até inclusive através de uma declaração, de um decreto profético, né? Aonde o Senhor fere aqueles homens, aquele exército que foi contra ele de cegueira. Nós precisamos estar no conselho do Senhor para ver a sua palavra, ver toda a movimentação espiritual na qual ele está estabelecendo nesses dias, e vendo essa movimentação, nos movermos segundo a tua palavra para liberarmos os decretos na qual ele está liberando através de nossas vidas. Por isso que eu queria deixar esta noite como apontamento profético. Você entrar no conselho do Senhor, entrar no reino, entrar no conselho dele. E entrar no conselho dele é estar pronto, com um coração puro, com um espírito reto, para que você possa ouvir aquilo que ele está falando, para que possa ver aquilo que ele está realizando e aquilo que ele já estabeleceu. E quais são as vitórias, quais são os seus desígnios para nós nesse tempo. Por isso que em Atos capítulo 17, no verso de número 28, ali diz assim, porque nele vivemos
nele nos movemos e nele existimos. É no Senhor que opera tudo em todos e que opera maravilhas. Assim como Samuel discerniu a voz, porque ele entrou no conselho do Senhor. Assim como Eliseu estava no conselho do Senhor e orou para que o jovem que estava com ele pudesse ver que maior era aquilo, o exército do Senhor que estava ao seu redor e que iria operar maravilhas através de uma ordem que Deus já havia dado, de uma ordem que havia liberado sobre a vida de Eliseu, para que o jovem pudesse entender que quando você está atento no conselho dele, você discerne a sua palavra, você discerne o som da tua voz, o som da voz dele, você se moverá segundo a tua palavra, segundo a voz dele nesses dias. Amém? Era essa palavra de apontamento profético que eu queria deixar com vocês nesta noite. Tivemos a visita aqui da minha gata, não sei se vocês ouviram, faz parte, né? Tem feito companhia comigo nesses dias, né? Mas esta era a palavra que eu queria deixar para você. Se você pudesse aí nesse final de semana meditar nessa palavra, né? Avaliar essa palavra segundo a perspectiva de Deus, você possa parar para ouvir. Ao você ouvir o convite do Espírito Santo, você se colocar numa posição, num lugar, num ambiente, no conselho dele, e declarar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar em meu coração, aquilo que o Senhor quer manifestar em meu coração. Que eu possa discernir que eu preciso entregar e que eu preciso receber para mim como alimento. Você possa entrar no conselho dele para ver toda a movimentação espiritual e aquilo que ele já estabeleceu para você nesse tempo, da tua vida, da tua família, do teu ministério, da tua igreja, do teu chamado. Amém?